Olá pessoal, como é que vão? Tudo certinho? Toalha aqui, mais uma vez trazendo mais um videozinho para vocês. Dessa vez vamos falar aí de premonição. Premonição 1 a 5, é isso mesmo, a gente vai falar de premonição 1 a 5. Parece até que isso aqui tá um pouquinho tortinho, peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque eu não sou muito bom com essas coisas ainda, mas eu tô aprendendo, tá? É premonição 1 a 5. A gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? Vai ser somente um resumão aí, um resumão de todos os 5 filmes. Só que antes de nós entrar em detalhe, eu quero também falar aí como funciona a morte no mundo do filme de premonição, tá? Muita gente pergunta, putz, mas é tão fácil matar, por que ela não dá um câncer para um, por que ela não dá um infarto para outro e tudo mais? Tá, pessoal, não funciona assim, tá? A morte de premonição não funciona dessa forma, só para deixar bem claro, senão não teria nem filmes, né? Se uma pessoa morreu em um acidente e conseguiu escapar da morte de alguma forma, como acontece nos filmes, no mundo de premonição, ela teria que morrer novamente com um acidente, né? Trágico, alguma coisa assim. Ela não poderia morrer de velhice, não poderia morrer de câncer, de qualquer outra doença, digamos assim, tá? Então, se ela escapou da morte de um acidente, ela tem, claro, que morrer de um acidente. Outra coisa interessante, se você conseguir escapar da morte de uma forma geral, você só poderia morrer também de velhice ou de doença, né? Se você pegasse alguma doença por alguma coisa que você use mal o seu corpo, digamos assim. Então, se você por acaso de alguma forma conseguir escapar da morte no mundo da premonição, você não seria imortal, como muita gente pensa, tá? Você seria simplesmente uma pessoa que morreria ou de velhice ou de alguma doença, dependendo de como você cuida do seu corpo, já que isso a morte não interfere, né? Ela não interfere o que você come, o que você bebe, se você malha, se não malha, então vai tudo depender de como você vive a sua vida. Então, mas de acidente você não morreria mais. Então, tirando isso já da sala, vamos começar o nosso resumão de premonição. Começando com premonição 1, que começa com o Alex e seus amigos da escola, né, e numa viagem para Paris. Mas antes de entrar, depois que ele entrou no avião, na verdade, ele tem uma premonição que esse avião vai explodir na decolagem. Ele faz um alvoroço lá, né, e por isso ele é expulso do avião, porque ele começa a gritar lá, o avião vai cair, meu Deus do céu, vamos sair daqui, todo mundo vai morrer. Então, claro que eles expulsaram ele do voo, né? Quando expulsaram ele do voo, alguns amigos foram ver também como é que ele estava e outros foram expulsos porque fizeram confusão com o Alex, mandando ele calar a boca e tudo mais, e no fim foram todos expulsos ali do voo. Esses amigos foram os que sobreviveram porque o voo sim explodiu logo depois. Puf! Só decolou e explodiu. Beleza? Aí esse é o início de premonição. O que acontece depois? Todos os amigos que se salvaram vão morrendo em acidentes bizarros um atrás do outro. É isso mesmo, todos eles vão morrendo em acidentes bizarros um atrás do outro. Então, o Alex começa a meio que pesquisar sobre isso, né? O que poderia estar acontecendo. E aí é onde ele chega ao necrotério pela primeira vez. E lá ele encontra um dos personagens mais misteriosos da série, o William. E, se eu não me engano é o William, tá? Não tenho mais certeza agora. Eu não sei se o William é o nome do ator ou se é o nome do personagem. Tá, mas é o legista, pronto. Vamos chamar de o legista. E lá ele fala que a única forma de escapar da morte seria, digamos, salvando uma pessoa, né? Da morte. Então, fazendo isso, a morte iria pular pro próximo da lista, em vez de focar nele. Então, ele na cabeça do Alex, então, com essas ideias que o legista deu para ele, ele pensou que se ele salvasse a próxima pessoa, que seria da lista da morte, ela pularia essa pessoa e essa pessoa estaria livre, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, vamos explicar. O Alex descobre então que cada um está morrendo da mesma ordem que eles iam morrer no acidente, olha só. Então ele descobre esse detalhe, tá? Deixa eu arrumar o microfone aqui que tá cansando a mão já. Mas ele descobre esse detalhe, que cada um tá morrendo da forma que eles deveriam morrer no acidente, da mesma ordem que eles deveriam morrer no acidente.
Então ele descobre que o próximo da lista, quem é o próximo da lista, e num golpe de sorte ele salva essa pessoa antes dela morrer. Então, quando ele salva essa pessoa, a morte automaticamente pula para o próximo da lista. É isso mesmo, ela pula para o próximo da lista. O que acontece depois, então? Finalmente ele descobriu que assim a gente se salva da morte. Dessa forma se salva da morte, beleza? Então ele vai tentar salvar ele e a Clear, a outra protagonista, da morte. E ele consegue. No final do filme ele consegue salvar ele e ela. Ok? Passou algum tempo. Tá lá ele com a Clear e o outro sobrevivente que ele salvou antes. Na viagem que eles foram para Paris. E lá ele começa a ter de novo algumas decisões. E pensa consigo mesmo. Pá, mas agora chegou no final da lista. Será que ela não vai voltar para o início da lista e começar a repetir tudo de novo? E é isso que acontece. Quando a morte chegou no final da lista, não tinha mais ninguém para matar. Aqueles que conseguiram fugir, que eles salvaram, foram morrendo novamente. Isso inclui o primeiro amigo deles que eles salvaram. Tá? E ali acaba o primeiro filme. Antes de nós partir para a Premonição 2, a gente vai falar, claro, sempre no final de cada um, a melhor morte de cada filme. E para mim, a melhor morte desse filme, com certeza, é do Billy, que ele é decapitado por uma chapa que estava no meio do trilho. Quando o trem passa por cima, vem a chapa e acaba com o pescoço dele, decapitando ele. Muito boa essa morte. Premonição 2. Premonição 2 começa aí com a Kimberly e seus amigos numa viagem na autoestrada. O que acontece nessa viagem? Ela tem uma premonição de que vai ter um grande acidente na autoestrada. E é claro que esse grande acidente acontece. Ela cruza o seu carro, né, no meio da rodovia, da estrada, para ninguém mais passar. Depois que ela tem essa premonição. E logo em seguida o acidente acontece. E matando um monte de gente, menos os amigos dela e as pessoas que ficaram atrás dela, que ela não deixou passar. Antes, é claro, de passar para a próxima parte do filme, ela ainda é salva pelo policial de morrer. Ou seja, a vez dela já foi pulada, porque ela foi salva, tá, pessoal? Então ela foi salva. E uma coisa que a gente descobre no decorrer do filme é que a morte está matando ao contrário, aparando arestas. Então por isso que a Kimberly foi a primeira que a morte tentou matar. Só que ela foi salva pelo policial que ela salvou já no início do filme. Então ela começou do final pra frente. A Kimberly seria a última a morrer na autoestrada e a morte já tentou matar ela ali no início mesmo do filme. Mas ela foi salva pulando a vez dela, ok? Mas isso ainda ela não sabia nada disso, né? Que eles iam morrer tudo depois. Ela vai descobrindo ao decorrer do filme. O que acontece é que depois da parte da autoestrada, todos os seus amigos vão morrendo de forma misteriosa em acidentes bizarros. Acidentes bizarros que acontecem um atrás do outro. E é claro que ela vai pesquisar. E aí ela descobre sobre o voo 180, onde aconteceu lá que o Alex teve a premonição e salvou todo mundo. E depois foram morrendo todo mundo de forma bizarra. Com isso ela descobre que só tem um sobrevivente. Isso mesmo, o Alex também já foi pro saco. Só tem um sobrevivente e esse é a Clear. Para se salvar, ela se trancou no manicômio, com as paredes todas acolchoadas, onde não teria nada que poderia machucar ela. Então, nesse manicômio ela estava presa e feliz, digamos assim, e viva, né? A Clear vai lá com o policial visitar ela e depois de uma conversa ele finalmente consegue convencer a Clear a ajudar eles a se livrarem aí da morte. Então a Clear explica mais uma vez o que ela fez para se livrar da morte. Explica também que se salvar uma pessoa vai pular, mas infelizmente não depois da morte vai voltar e vai parar o que está faltando, né? E nessa parte também que eles descobrem que a morte está fazendo ao contrário, de trás para frente. E depois de mais uma conversa com aquele legista, ele fala que somente uma vida pode impedir a morte, né, de continuar os seus planos. Então, na cabeça da Clear, ela lembra que tem na autoestrada uma mulher que estava grávida e ela pensou assim, putz, se aquele bebê que não era para nascer, a gente vai quebrar a lista da morte e ficar todo mundo vivo. O que ela faz? Eles vão atrás da grávida, salvam ela, tá? Só que depois a Clear lembra que ela não morria no acidente. Isso mesmo, a grávida não ia morrer no acidente. Então só vai ela e teu bebê não resolveu porcaria nenhuma. Elas continuaram ainda na lista da morte. E
Enquanto isso, a Clear foi tentar visitar alguém que estava ferido no hospital e acabou morrendo também. Ou seja, ela saiu do hospital somente para se ferrar e morrer. A Kimberly ainda tinha algumas premonições, tipo, se afogando e tudo mais. Aí ela teve uma ideia de como parar a morte. Ela pegou, roubou uma ambulância, jogou essa ambulância no lago e, quando caiu no lago, ela morreu. Quando ela morreu, eles tiraram o corpo dela do lago e eles conseguiram ressuscitar ela no hospital, porque esse lago era na frente do hospital. Conseguiram ressuscitar ela no hospital, com isso ela sobreviveu e sim, ela conseguiu se livrar da morte, quebrar a lista da morte. Então, aí todo mundo pensou que a Kimberly virou imortal, pessoal, mas não foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? A Kimberly não virou imortal, pessoal. Ela só não poderia mais morrer de forma desses acidentes bizarros que a morte criava. Ela ainda poderia morrer de velhice ou, se ela não cuidasse da sua saúde, de alguma doença, beleza? Ela não virou imortal, nem um policial, tá? Mas sim, ela conseguiu se livrar da morte e ela ficou viva, a única protagonista de todos os filmes que ainda está viva, ok? Vamos agora para Premonição... Ah, não, antes de partir para Premonição 3, vamos falar da melhor morte de Premonição 2, que eu não lembro o nome do personagem, mas é o cara que é cortado em 3 por uma cerca. Aquela cena é muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Tipo, tá lá, eles lá numa parte lá meio rural, deu uma explosão, tem uma cerca lá, cerca ou cabo de aço, não lembro direito, e vem rolando lá pra cima dele, 3, e corta ele em 3 pedaços, cara, sensacional, cena muito boa, uma das melhores cenas de Premonição. Chegamos agora a Premonição 3, Premonição 3. Alguns anos depois, né, de Premonição 1 e 2, aí temos a nossa protagonista, eu acho que é Meg. Eu tenho marcado aqui, mas eu acabei esquecendo de pegar a colinha e deixar comigo. Mas o nome dela é Meg, eu acho. E ela tá indo num parque de diversões com seus amigos. E mais uma vez, antes de entrar na montanha russa, ela tem uma premonição que aquela montanha russa vai matar todo mundo. Ela faz aquela algazarra, são expulsos do parque de diversões e do brinquedo. E com isso, eles são salvos, né? Porque o acidente acontece novamente. Mais uma vez, logo depois, todo mundo vai morrendo de forma bizarra. A nossa protagonista vai pesquisar o que está acontecendo. Ela descobre as coisas do que aconteceram no filme 1 e o 2, aí, olhando na internet. E tem aquela teoria de que se ela salvar alguém, a morte vai pular e vai para o próximo da lista. E é isso que acontece. Ela vai tentando salvar os pessoal durante o filme. Inclusive, ela salva a irmã dela e salva um amigo dela. E ela mesma, ela é salva... Não lembro como que ela é salva, mas ela é salva também de alguma forma. Com isso, eles pensam que estão todos salvos. Mas como a gente já assistiu o Premonição 1 e o 2, a gente sabia que assim que a morte chegasse ao final da lista, ela voltaria para o início da lista. Então, alguns meses depois de eles pensarem que estavam salvos, eles estavam num metrô. E nesse metrô ela tem outra premonição, a Meg. Tem outra premonição que vai todo mundo morrer. O que acontece é que realmente todo mundo morre nessa parte do metrô no final do filme. É isso aí, não tem segredo. Eles tentaram fugir da morte, não conseguiram, e todo mundo morre porque não tem como escapar dessa forma como eles fizeram, né? Somente tentando salvar a pessoa, porque ela sempre vai voltar para o próximo da lista. Meg morreu, todo mundo que se salvou morreu, e a melhor morte de Premonição 3, com certeza. Nossa, eu amo essa morte, cara, muito boa. Talvez uma das melhores mortes de Premonição. É a morte das gêmeas, eu acho que, não sei se elas são gêmeas, mas o nome é Ashley e Ashlyn, tá? São as duas galegas que estão no bronzeador, né? Lá na máquina de bronzear, e com isso a máquina dá problema lá e vai numa temperatura muito alta, elas começam a pegar fogo dentro da máquina de bronzear. Cara, essa cena é sensacional. Talvez uma das melhores mortes de toda a franquia de Premonição, tá? Premonição 4. O patinho feio da série de Premonição. O pior filme da franquia. Esse é o filme que foi feito na época dos óculos 3D, né? Então muita morte ali foi feita para ser legal com óculos, mas não ficou legal nem no óculos, tá, pessoal? Muito horrível esse filme, Premonição 3. Começa aí numa corrida da NASCAR, e é claro que o protagonista tem aí uma premonição de que vai acontecer um grande acidente ali e vai todo mundo morrer. Ele começa a dar o chilique dele ali e todo mundo é expulso ali do auditório ali,
autódromo e o acidente acontece e ele salva aí um monte de gente novamente. Mais uma vez, todo mundo vai morrendo. É isso aí, a gente já sabe como acontece. E ele vai pesquisar na internet aí e descobre que a única forma, como sempre, de salvar as pessoas é salvar a próxima pessoa da lista. Aí tem uma coisinha a mais nesse filme, tá? Ele tem umas premonições e vê mais ou menos alguns itens que vão matar tal pessoa. Essas premonições são tudo feitas em CGI horrível, que era feita para funcionar no óculos 3D, mas não funciona de forma alguma sem os óculos, tá? Não sei nem se funcionava com os óculos, eu sei que esse filme sempre foi ruim desde aquela época. Dito isso, todo mundo vai morrendo, ele vai pesquisar, tenta salvar todo mundo, mais uma vez, tentando salvar sempre o próximo da lista, e no final, ele tem outra premonição também, igual a Meg, tem outra premonição. E nessa premonição ele descobre aí, ele consegue salvar mais uma vez três pessoas, né? São três pessoas que se salvam mais uma vez. Que é ele, a namorada dele e eu esqueci agora quem é a outra pessoa. Dito isso, passou mais uns meses e como a gente sabe, né, mesmo salvando, a morte volta para o início da lista. Então os três sobreviventes aí numa cafeteria. E vem um caminhão, invade essa cafeteria e vai passando por cima de todo mundo aí. Uma morte bem da hora, tá? Mesmo sendo em raio-x. Essa talvez seja a melhor cena do filme, porque o resto é uma porcaria. E todos os três morrem também. A melhor morte aí de Premonição 4. Não tem muito o que escolher. Mas com certeza eu acho que é a do vidro, né? Que cai o vidro em cima do cara e esmaga ele todinho. Cara, aquela cena é bem boa. Eu acho que é a única cena boa também que tem de morte aleatória. Vamos então chegar em Premonição 5, finalmente, o último filme da franquia que eu assisti até agora. Eu ainda não assisti Premonição 6, tá? Mas em breve eu quero trazer aí pra vocês também no canal, o resuminho dele. Mas Premonição 5. Primeira coisa que o filme deixa bem claro de Premonição 5 é que ele se passa antes do primeiro filme. É isso mesmo, eu acho que se não me engano é 99 ou 98, alguma coisa assim, tá? Então, nós estamos aí com os protagonistas numa viagem da firma, num retiro, digamos assim, da firma, e quando eles estão dentro do ônibus, perto de uma ponte que está sendo em construção, não, porque ela já é construída, é uma ponte que está em reforma, digamos assim. O protagonista tem aquele premonição onde todo mundo vai morrer. Aliás, essa cena da ponte é a melhor cena de acidente do filme. Não, a segunda melhor cena de acidente do filme, a primeira é do acidente da autoestrada, do filme 2. Aí nessa ponte vai morrendo todo mundo, ele tem aquele chilique, meu Deus do céu, vai morrer todo mundo! E daí eles saem do ônibus, né? Ele sai pegando a namorada dele, nessa época já é ex, que ela terminou com ele no início do filme, puxa ela ali, tira ela do coisa, aí vai algumas pessoas atrás dele, e essas pessoas que vão atrás dele também se salvam junto com o chefe da firma ali e tudo mais. Aí o acidente acontece, morre o resto todo aí dos empregados da firma e só sobrevivem eles e mais algumas pessoas que fugiram junto com eles. Como sempre, ao decorrer do filme, as pessoas vão morrendo de forma misteriosa e não tem o que pesquisar, né? Não tem onde pesquisar porque esse filme se passava antes. Então, de alguma forma, eles encontram um legista, que está sempre das cenas de morte, né? E falando com o legista, eles têm a ideia que onde salvar as pessoas que vai ser... não, na verdade dessa vez muda um pouquinho, né? Ele fala que se ele matar uma pessoa, e os anos de vida restantes dessa pessoa, que não era para morrer, vira para essa pessoa que a morte está atrás. O que acontece? Um dos amigos do principal fica completamente birutinha da cabeça e quer matar a namorada do principal, que na verdade ela não morria, tá? na ponte. Ele conseguiu salvar ela na premonição. Isso mesmo, ele tinha conseguido salvar ela na premonição. Então ela não morria de forma alguma. E ele, já que ela não morria, ele tentou matar ela no final do filme aí. E é uma das partes melhores do filme. Aliás, Premonição 5 é um filme bem bom, tá? Diferente do 4. Então, e no final o protagonista acaba matando esse cara, que queria matar a namorada dele. E ele fica com os tempos restantes de vida, né, dele. Outra coisa que acontece durante o filme também é um dos amigos dele mata uma pessoa também sem querer e fica também com o tempo de vida dessa pessoa.
Mas lá vem a reviravolta. Como a gente já sabe de Premonição 2, que somente uma vida pode quebrar a lista da morte. Mesmo eles matando essas pessoas que não deveriam morrer, a morte vai atrás deles novamente. Tá? Eles conseguem com algum tempinho a mais, mas ela ainda vai atrás deles. E no final do filme, olha só, é a grande revolução e a grande reviravolta do filme. Eles estão no voo 180, indo para Paris. E lá a gente vê aquela cena do primeiro filme, o cara gritando: o avião vai cair, vamos sair todo mundo aqui. Sim, a gente vê aquela cena com o Alex, aquela cena boa, maravilhosa. E o protagonista, em vez de pegar dessa hora e sair do avião, não, ele ficou no avião, não sei porquê. Já que já tinha acontecido com ele também. E é claro que o filme acaba com a explosão do voo 180, que é o início do filme do Premonição. Cara, muito bom. E ali morre ele e a namorada dele, que não morria no início, mas morreu aí nessa hora. Beleza? Aí também descobrimos que o amigo dele aí, que ficou vivo, matou uma pessoa que na verdade já estava para morrer, estava com um aneurisma na cabeça. Então não precisava nem dessa forma, né? Dessa forma acontecer, mas pensando nisso, ele também já estava para morrer, poderia morrer a qualquer hora, e a morte foi atrás dele de qualquer forma, já que ele não tinha vida nenhuma, ele não tinha pegado vida nenhuma a mais. A melhor morte de Premonição 5, com certeza, é a morte do Buda, cara. A morte do Buda é muito boa, o cara é esmagado pelo Buda. Ele tá lá com cheio de agulhas no corpo, aí ele cai no chão, aquela sabilha entra no corpo dele, ele vai se arrastando, e aí quando ele pensa que se salva num fogo, cai a partilheira, tem um Buda gordinho em cima e esmaga a cabeça dele, cara. Muito boa, muito bom. Esse foi o resumão de Premonição 1 a 5. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva aí. Em breve eu trago pra vocês aí Premonição 6. Tchau!